vez que você pensa em contratar um crédito, um empréstimo, um financiamento, surge aquela dúvida, contrato em pré-fixada, em pós-fixada, qual que é a melhor opção para o meu cenário? Se essas dúvidas aparecem, não fica preocupado, isso é muito comum, mas eu consigo te ajudar a desmistificar esse assunto. Oi, meu nome é Marina, sou gerente de produtos aqui da Cashme e todos esses assuntos relacionados a taxa de juros, IPCA, CDI, tabelas de amortização, que são realmente muito complexos, são bem tranquilos para eu te explicar, então confia em mim e a gente vai junto nessa jornada. Muitos clientes, quando eles optam pela taxa de juros pós-fixada, eles começam a ficar um pouco incomodados porque eles percebem que existe uma correção e que essa correção pode vir a impactar o saldo devedor e fazer com que esse saldo reduza com menos velocidade ao longo do tempo. Essa insegurança, ela surge geralmente pelo fato de não entender como a correção funciona, gerando uma questão de frustração e insegurança por tomar essa decisão de sigo ou não sigo com a minha tomada de crédito. Então, primeiro ponto é, fique muito tranquilo. A ideia aqui desse vídeo é que a gente desmistifique esse conceito de taxa pós-fixada sem ou ficar inseguro ou se arrepender lá na frente pela decisão tomada. E é muito importante que você entenda que quando a gente fala de taxa pós-fixada, a diferença dela para pré-fixada é a correção do dinheiro no tempo que a instituição financeira precisa considerar. Portanto, quando a gente fala de uma taxa, por exemplo, pré-fixada, estamos falando de uma taxa, inclusive, mais alta inicialmente do que uma taxa pós-fixada. Então, um exemplo de taxa pré-fixada seria de 1,80%, 2% ao mês, e numa mesma moeda teríamos uma taxa, por exemplo, de 1,30%, que vai ter uma indexação a IPCA, por exemplo. Inicialmente, é muito comum que o cliente olhe para essa taxa pós-fixada e fale, ela é mais interessante, justamente pelo fato da taxa efetiva largar mais baixa e a parcela inicial também ser mais barata. O ponto principal aqui está em entender como essa parcela será corrigida no mês a mês e como isso pode vir a impactar o seu bolso ao longo do seu tempo de empréstimo. E aqui um ponto muito importante e que vale ressaltar. Quando a gente fala de taxa efetiva, a gente está falando da taxa inicial do seu empréstimo. Então, geralmente é aquela taxa que toda instituição financeira vai divulgar no site e ela não tem a correção, da indexação, ou seja, do IPCA, do CDI, se ela for uma taxa pós-fixada, e ela também não é a sua taxa final, ou seja, o seu custo efetivo total. Então, quando a gente fala de taxa efetiva, ela é a taxa crua, vamos dizer assim. Ela é a taxa inicial que você vai ter ali na sua simulação. Quando a gente olha para a taxa, para o custo efetivo total, aqui eu já entro com todos os custos que aquela operação incorre, ou seja, seguros, os custos para a viabilização da operação, como cartório, avaliação de imóvel, entre outros custos a depender da sua operação. E, além do custo efetivo total, a gente tem a correção em relação ao indexador, que pode ser IPCA, CDI ou IGPM. E aqui é um ponto muito importante. Você não vai encontrar essa taxa final indexada a IPCA, por exemplo. Justamente porque, como essa correção ela é mês a mês sobre o saldo devedor que vai incidir na sua parcela, você não consegue virar e falar assim, a minha taxa efetiva é de 1,30, portanto a minha taxa final será de 1,80 considerando o IPCA. Isso não tem como a gente calcular de fato, porque essa variação ela vai ser mês a mês, então pode ser que num determinado mês você tenha uma variação de 0,04 do IPCA, depois de 0,1 do IPCA, e isso vai variando conforme o seu tempo de contrato. Portanto, importante que você entenda que taxa efetiva é uma coisa, custo efetivo total é outra, e a sua taxa mais a indexação desse IPCA, CDI, IGPM é outra completamente diferente. Não tente comparar uma taxa a outra, porque aqui a gente vai estar falando de taxas diferentes para situações diferentes. Ainda está um pouco confuso? Vamos lá, vou te explicar um pouquinho melhor, principalmente fazendo uma comparação entre pós e pré-fixado. Pensa da seguinte maneira, trazendo aquele exemplo inicial de que uma taxa pré-fixada gira em torno de 1,8% a 2% ao mês, a depender do tipo de crédito, e aqui a gente está dando um exemplo mais voltado para crédito com garantia de imóvel. Considerando esse cenário de taxa pré-fixada de 1,8%, 2% ao mês, a gente tem na mesma moeda, por exemplo, uma taxa atrelada a IPCA de 1,3% ao mês. O que isso significa? Significa que, inicialmente, a parcela desses dois contratos vão ser diferentes e a parcela na pré-fixada vai ser mais alta inicialmente. Por quê? Porque eu estou considerando uma taxa de juros mais alta do que a taxa na pós-fixada. Só que o ponto principal aqui está na correção mensal
que essa taxa pós-fixada vai ter em relação a essa indexação. Então, se uma parcela, por exemplo, é de R$ 2.000 na pré-fixada e R$ 1.000 na pós-fixada, é importante que você leve em consideração que, na pré-fixada, essa parcela será a mesma do início ao fim, considerando uma tabela, por exemplo, de amortização price, e na pós-fixada, essa parcela vai ser corrigida e ela vai subir gradativamente mês a mês. O que isso quer dizer? Quer dizer que, a depender do indexador que você utilize, essa parcela ela pode, ao longo do prazo desse contrato, se aproximar da parcela de R$ 2.000. Por isso que é muito importante você entender a diferença entre as duas e o tempo, principalmente, que você vai ficar com esse contrato para entender se vale a pena já largar com uma parcela mais alta e ter previsibilidade em relação ao seu orçamento ou largar com uma parcela mais baixa, sabendo que esse seu orçamento pode ser comprometido um pouquinho mais todo mês e também dependendo do prazo que você vier a ficar com esse contrato. Então, trazendo agora na prática um exemplo para vocês sobre taxa pós-fixada. Aqui na minha tela temos um empréstimo de R$ 100.000, tá? Esse empréstimo ele tá numa taxa de 1,30 ao mês e é uma taxa pós-fixada. Como é que eu sei disso? Justamente pela variação do IPCA que a gente tem aqui. E aqui é um ponto muito importante, tá? Quando a gente falar de taxa pós-fixada, no demonstrativo de parcelas, na evolução de parcelas que o seu banco, sua instituição financeira fornecer para você, essa coluna de variação do IPCA e de parcela com o IPCA não vai aparecer. Justamente pelo fato de que aqui a gente está fazendo uma simulação considerando o IPCA no passado. Então, esse empréstimo, por exemplo, ele tem a primeira parcela para início de pagamento em março de 2021. Considerando que o seu empréstimo ele sempre vai contar a partir desta data para o futuro, não tem como a gente fazer uma previsão de como seriam essas correções. Então, aqui a gente está trabalhando com o cenário do passado, ok? Então, seguindo aqui no meu exemplo, temos um empréstimo de R$ 100.000 e aí, como é que é composta a sua prestação, ou seja, a sua parcela? Ela vai ser composta por amortização mais encargos. O que é essa amortização? É o valor que todo mês você amortiza do seu contrato. Isso significa que todo mês que você pagar essa parcela, esse valor aqui, no caso de R$ 206,83, é o que vai ser abatido do seu saldo devedor. Então, o seu saldo devedor aqui, nesse exemplo, ele está em R$ 123.432. Puxa, Marina, mas por que ele já está mais alto do que os R$ 100.000, por exemplo? Justamente porque aqui a gente está trazendo um cenário onde a gente já tem a incidência de custas de cartório, avaliação do imóvel, seguros MIP e DFI, ou seja, morte, invalidez permanente e danos físicos ao imóvel, e taxas também ali que compõem a operação. Então aqui a gente tem o financiamento total da operação, que vai muito além dos R$ 100.000. Então, voltando aqui para o exemplo, sempre que a gente pagar a parcela, eu vou ter o desconto dessa amortização no saldo devedor. Então, aqui no exemplo, a gente tem um saldo de R$ 123.432. Quando eu pago a minha parcela de R$ 1.811,45, perceba que eu não vou ter a diminuição de R$ 1.811,45 no meu saldo. Eu vou ter a diminuição de R$ 206,83. Isso porque uma parte da sua parcela é composta por juros, encargos. E esses juros são o valor, né, que você vai pagar para a instituição, o famoso aluguel, por você estar utilizando esse dinheiro. E aí, temos aqui então a prestação final ali de R$ 1.811,45. Essa vai ser a prestação que vai ter o acréscimo da variação do indexador que foi colocado no seu contrato. Então aqui nesse cenário a gente tem uma variação de R$ 4,53, que é a variação do IPCA de janeiro de 2021. Isso porque aqui a gente utiliza uma variação de 2 meses anteriores. Então esse R$ 4,53 acrescido dos R$ 1.811,45 vai totalizar uma parcela de R$ 1.815,98. Essa então é a parcela que você vai pagar considerando a amortização, encargos e a variação do IPCA. E aí, acrescida a ela, nós temos seguros, MIP, DFI e a taxa de administração para manutenção do seu contrato, totalizando uma parcela final com seguro de R$ 1.903,68. O que é importante que você entenda quando a gente mostra esse racional para você? A sua parcela, apesar da inicial ser de R$ 1.811,45, a partir do momento que eu tenho uma variação desse IPCA, ela deixa de ser R$ 1.811,45 e ela passa a ser R$ 1.815,98. Isso significa que no mês subsequente, a parcela que será base
para cálculo da variação do IPCA neste caso será essa de R$ 1.815,98. Então, no mês seguinte, por exemplo, temos uma variação de R$ 15,62. Esses R$ 15,62 não incidirão sobre os 1.811 iniciais, mas sim sobre os 1.815,98, que é a última parcela que você pagou, descontando os seguros e taxa de administração. Então, é importante esse racional que você entenda. A parcela, ela tem o mesmo formato de juros compostos, ou seja, eu vou colocando novas parcelas pouco a pouco para que esse juros seja corrigido e essa variação também seja corrigida em cima da última parcela mensal. E aí você deve estar se perguntando, legal, Marina, então aqui toda vez que eu tiver uma variação positiva do IPCA, eu vou ter um reajuste da minha parcela. Mas e quando o IPCA tiver uma deflação? Eu vou ter um reajuste para baixo da minha parcela? A resposta é: depende da instituição financeira e de qual a premissa que ela está utilizando. Então, existem instituições financeiras que vão fazer essa variação para baixo e existem instituições financeiras que não vão fazer nenhuma variação na sua parcela. Então, aqui um exemplo disso para você. No mês de setembro de 2022, você teria uma parcela de R$ 2.103,09 para pagar. Só que, como você não tem variação positiva do IPCA, essa parcela não vai sofrer uma correção em relação ao indexador e ela vai permanecer nesse valor. Então, enquanto você tiver meses com deflação em relação ao IPCA, essa parcela ela permanece a mesma, tirando a questão de seguros e taxas de administração. Bom, agora que você viu toda a simulação e entendeu um pouquinho sobre como funciona essa variação do indexador, que neste caso a gente está falando do IPCA, e como que isso impacta na parcela, um ponto que você tem que entender é o quanto que essa parcela de fato vai caber no seu bolso ao longo do tempo. Tá? Então aqui a gente tem um exemplo, a gente não consegue trabalhar por muitos anos com esse exemplo justamente pelo fato de que a gente pegou uma parcela base para início em março de 21, mas considerando o andamento desse empréstimo e efetuando o pagamento até, por exemplo, a 33ª parcela, a gente tem aqui que a sua parcela largou em 1.811,45 e hoje, com todas as correções, ela está a 2.213,91. Considerando aqui que a gente faça um ajuste e tenha uma taxa pré-fixada de 2% ao mês, a sua parcela, que na pós-fixada era de 1.811, ela passa a ser de 2.560 neste exemplo. O que isso significa? Significa que ao longo de todo o período do empréstimo, você vai ter essa prestação como base. E diferente do outro cenário da pós-fixada, que você tem uma prestação mais baixa no início e ela vai crescendo ao longo do tempo, aqui você já tem esse valor mais alto. Então, quando você estiver avaliando o cenário que mais te atende, é isso que você deve levar em consideração. O quanto você pagaria no início e a diferença desse empréstimo ao longo do tempo e o quanto isso pode valer a pena de economia no mês a mês para você durante o período que você pretende ficar com este empréstimo. Porque aqui nesse exemplo, quando a gente traz os R$ 1.811,45, até essa parcela chegar em R$ 2.500 com as correções da variação do IPCA, pode ser que você já tenha economizado um pouquinho todo mês e que vale a pena você fazer, por exemplo, uma amortização extraordinária, reduzindo o seu saldo devedor e reduzindo o prazo, por exemplo, dessa operação. Então, não existe uma melhor opção em relação à taxa pré ou pós-fixada. Existe sim a visão de planejamento de qual a finalidade do meu recurso e por quanto tempo eu pretendo ficar com esse empréstimo. A partir disso, você consegue ter uma visão mais clara de o que vale mais a pena, trabalhar com uma taxa pré ou uma taxa pós, a depender da minha necessidade. E aqui, um ponto muito importante e uma dica para a gente fechar o nosso vídeo. Conte com o seu consultor da empresa que você está cotando. Ele é a pessoa que vai te trazer essas informações e pode trazer esses cenários para que te ajude a tomar essa decisão em relação a busca uma taxa pré, uma taxa pós, uma tabela de amortização, price, saque, qual que é a melhor opção para o meu cenário atual. Por hoje é só. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai te ajudar e até o próximo vídeo.